Talvez eu tenha te contado isso já, que quando eu comecei a operar, quando as coisas deram errado para mim na Asset, né, e eu comecei a operar na física para mim, eu já conheci o Antunes, pedi uma diquinha para ele: e aí, o que você está fazendo, né? Como que você está enxergando o mercado? Como é que você está ganhando dinheiro nessa fase de agora? E me lembro claramente dele me falar que o Bradesco, né, o maior tesoureiro, o maior player na época do mercado, né, mas o maior player especificamente de dólar e DI, né, na época, que ele estava usando uma estratégia, né, pela magnitude, pelo tamanho dele. Ele colocava, sei lá, 5 mil lotes na compra no dólar e ele ficava vendendo, ele pagava, sei lá, 5 mil lotes a 5,5, por exemplo, a última casa do dólar, e a 6, 6,5, 7 ele ficava vendendo lote escondido, né. Então, isso estava acontecendo sistematicamente e eu não percebia isso, né? Não tinha bagagem para perceber. Aquilo acontecia, mas eu não enxergava aquilo. E ele me falou isso no almoço, e na hora que eu voltei do almoço eu comecei a perceber isso e realmente estava acontecendo, né? Ele pagava 5 mil lotes a 5, você podia olhar, no 5,5 tinha um monte de corretora vendendo de galo, de 50 lotes escondido, né? E o mercado acreditava naqueles 5 mil lotes, via, né? Tem muita compra, deixa eu comprar para cima, esse cara quer comprar. E aí o mercado consumia toda a liquidez no 6, consumia toda a liquidez do 6,5, consumia a liquidez do 7. Na hora que, né, o mercado pronto, esperando, né, esse cara vindo, né, que tinha mostrado a 5,5, pagar esse lote para cima, né, ele tinha mostrado a cara, né, realmente comprando depois, né, quando o mercado, né, consumia aqueles lotes todos e esperava ele vir, ele não via, né, porque na verdade ele já tinha vendido, né, a 5,5, 6, 6,5, né, escondido, ou a 6, 6,5, 7, nesse exemplo que eu dei. Tá? E isso durou, eu fiz essa pergunta, né, por muita sorte, eu perguntei bem naqueles dias para o André aquilo, e a gente conseguia ganhar dinheiro com isso, né, a gente conseguia colocar, sei lá, ele pagava 5,5, a gente punha vendendo 6,5 no 7, né, 5 lotes, 6,5, 5 lotes no 7, era agredido, né, pelo mercado. E aí, a hora que ele conseguia vender, a hora que esse tesoureiro conseguia vender esses lotes, ele cancelava os 5 mil lotes da compra 5,5 e saía vendendo para baixo, vendendo mais lote para baixo e pegava todo mundo, né, que tinha comprado dele de calça curta. Tá? Isso durou ali 2, 3 meses mais ou menos, e até que, né, porque esse cara era muito visível no mercado, por isso que eu estou dando esse exemplo dele, até que ele começou a fazer outra coisa. Né? Como o mercado parou, né, toda vez que ele punha 5 mil lotes, depois de 2, 3 meses, o mercado parou de cair na dele. Tá? Então o mercado sabia que ele pagava 5 mil lotes porque ele queria vender escondido. Então sempre que ele pagava 5 mil lotes, o que o mercado fazia? Não agredia mais a 5,5, 6, 6,5, 7, não consumia mais lote, porque ele identificava as vendas deles todas escondidas pelas corretoras ali no book. Tá? E o mercado começou, né, a não fazer nada ou até ir para cima dos 5 mil dele. Tá? É que não tinha player, não tem player no Brasil hoje capaz de agredir 5 mil lotes de dólar para fazer giro no intraday. Tá? Os bancos não têm esse limite, fundo não tem esse limite. Ou até tem muito perto, mas o problema é que se você agredir 5, se você como um tesoureiro do Itaú, do BTG, qualquer outra instituição ou de um fundo, né, até 5 mil lotes até deve ter de limite. O problema é que se o cara agride 5 e ele repica mais 5 lotes na compra, você não tem mais 5 para agredir. Tá? A não ser que venha uma operação realmente por trás, geralmente vem por banco, não vem por fundo, uma entrada de dinheiro, assim como aconteceu no cassino, no Pão de Açúcar, um tempo atrás, que esse cara foi pego com 5 mil lotes. Foi sem fluxo real mesmo, né? Não tinha lote para esse cara. Tá? Vocês vão entender porque eu falei não tinha, não tem lote para esse cara. E o mercado começou a perceber, então, que ele blefava, né, na compra para poder vender ou blefava na venda para poder comprar, e começou a fazer o contrário. Toda vez que ele punha a compra, o mercado vendia, não comprava dele, o mercado, né, não acreditava que aqueles 5 mil lotes era real, que era para compra. O que esse tesoureiro começou a fazer? Ele começou a usar isso a favor dele. Então, quando ele queria comprar, ele punha a compra, porque quando ele queria comprar, o mercado não saía agredindo para cima, né? Quando ele queria comprar e punha 5 mil lotes na compra, o mercado começava a vender para ele, porque achava que ele queria vender. Tá? E isso deu certo um pouco menos, né? Porque o mercado começou a ser pego, né? Os outros players começaram a ser pegos, inclusive nós. Né? Mas isso deu dinheiro por um tempo. Isso durou 1 mês e meio, 2, 3, que seja. E depois ele mudou o padrão. Tá? Depois ele não tinha padrão. Tinha hora que ele queria vender e punha 5 mil lotes na compra, o mercado ia para cima dele, ele vendia escondido, e tinha horas que ele queria comprar e punha os 5 mil lotes na compra. Tá? Então ele alterou o padrão. Por que eu estou dizendo isso?
Isso aconteceu em vários outros mercados também. Um caso típico foi o da Solidez. Esse cara, uma pessoa física da Solidez, né? Dizem as más línguas, não, que era bom, não vem ao caso. E esse cara vendia praticamente todo dia Petri Vale, opção, né? Ele vendia todo dia e ele chegava a ficar posicionado, vendido em quase 5 GB de opção, que é uma magnitude monstruosa, quase todo dia. Tá? E ele vendia de qualquer forma na manhã, né? Ele não tinha, geralmente ele levava do mercado, ele era agredido, ele não agredia. Tá? Esse era o maior indicativo que a entrada dele era uma entrada contrária. Tá? Raras vezes ele entrou vendendo e ele foi empurrando o preço para baixo, raras as vezes. Geralmente ele punha a venda e era consumido pelo mercado, o que já é um belo termômetro para você olhar que não era para seguir esse cara. Tá? E um padrão que aconteceu durante 7 meses, mais ou menos, foi que todo dia esse cara zerava no final do pregão. Muitas vezes a favor, né? Ele vendia, mesmo passivo, né? mesmo sendo agredido pelo mercado, mas ele vendia. E no final do dia, muitas vezes o mercado caía, efetivamente. E esse cara zerava no lucro, ok e tal. Mas a grande parte dos dias, o mercado não caía. Ou ficava no 0 a 0, ou subia e ia contra ele. E esse cara ia zerando. Só que como é que você zera 5 GB de opção, né? Se olhar a quantidade de lote que tem na tela nos books, né? Você vai reparar que não é tão fácil, né? Não dá para você clicar lá e comprar tudo a mercado, né? Ele perderia muito com isso. Então, o que aconteceu muito? No começo, esse cara, na primeira boleta que ele mostrava de 500 mil, né? Ele estava vendido. Quando ele comprava os primeiros 500 mil lotes, geralmente ele nem agredia os 500 mil lotes. Ele agredia, sei lá, 200 mil e ficava pendurado com 300, pior ainda. Todo mundo percebia isso e saía agredindo na frente, comprando, tomando na frente. Por quê? Porque sabia que ele tinha mais 4 GB e 700 mil atrás para poder zerar. Tá? Esse padrão durou 7 meses, mais ou menos. Tá? E claro que ao longo do tempo ele foi mudando esse padrão. Né? Ele começou a agredir o mercado para zerar, ele começou a zerar para dentro da fila em cima de robô, né? Agredir mais níveis de preço de uma vez, tá? Porque o robô zerava ele. Mas de qualquer forma, né? Claro, cada dia era um dia, mas de qualquer forma aquele padrão durou um tempo longo. Tá? E hoje o mercado está sem um padrão, independente do mercado que você olha, está sem um padrão tão evidente quanto esse do Bradesco e quanto esse da Solidez, no caso das opções. No caso do Bradesco, não sei se recebeu, né, a gente enviou para os nossos alunos, ele acabou saindo do mercado, o tesoureiro, né, saiu do mercado na primeira semana de fevereiro de 2015, por motivos pessoais, não vem ao caso. E por mais que esse cara volte para outro banco ou para outra asset ou que vai operar dinheiro na física, dinheiro próprio, ele nunca mais vai ter o lote que ele tinha quando estava nesse banco, nunca mais. Tá? Então, a gente talvez nunca mais veja 5 mil lotes de dólar na tela, talvez, né? A não ser que seja fluxo real de verdade. Tá? A gente não vai ver um cara peitando dessa forma porque aquela tesouraria tinha uma magnitude, né? Tinha um limite, na verdade não ela, né? A tesouraria. Esse cara tinha um limite muito grande dentro do banco pela própria bagagem, pelo know-how e pelo dinheiro que fez lá dentro. Tá? Então, por isso eu quero te dizer, cada dia é um dia no mercado, né? Mesmo que você pegue uma fase, hoje está sem um padrãozão típico, como o caso do Bradesco, como o caso do player que operava pela Solidez nas opções. Hoje está sem um padrãozão típico, né? Aquele padrãozão que você consegue falar, nossa, olha, só seguir esse padrão. Tem uns padrõezinhos no dia, mas nada muito forte, muito evidente quanto esses que aconteceram naquelas épocas. Mas o fato é que, mesmo dentro desse padrão que eu estou dizendo para vocês, cada dia era um dia, cada operação era uma operação. Mesmo no caso do Bradesco, a gente sabia, né, no comecinho ali quando eu aprendi, ele punha 5 mil lotes na compra e ele vendia escondido. Mas cada operação era de um jeito, né? Nem sempre, muitas vezes o mercado ele pagava 5 mil lotes a 5,5. Algumas vezes o mercado só consumia a liquidez na venda 6 e já caía. Algumas vezes o mercado consumia a liquidez da venda 6,5, 6,5 e 7. Aí só depois que ele conseguia vender no 7, que ele cancelava a compra 5,5 e fazia o mercado cair. Então não tem um padrão que é uma lógica, mas a forma como vai acontecer a operação sempre é diferente. Cada dia é um dia, pior, né? Cada trade é um trade. Cada hora vai acontecer de um jeito, tá? Tem horas que o mercado vai 3 ticks contra a sua posição, no caso do Bradesco lá. Tem hora que a gente segurava o mercado 2, 3 ticks contra a posição para ir a favor. Tinha hora que você vendia exatamente, ou comprava exatamente no ponto que o mercado estava parando. Né? Tinha hora que o mercado agredia 300 lotes. Quando ele punha 5 mil, o mercado só agredia 300, 200 lotes, poucos lotes, né?
não conseguia consumir tanto lote, os players não tinham tanta predisposição a acreditar naquela compra de 5 mil lotes e só agrediam 300, 400 lotes. Tinha hora que o mercado testava ele punha 5 mil lotes na compra e o mercado ia lá e consumia 1.000, 2.000 lotes na venda para ver se ele estava querendo vender efetivamente. Então, por mais que a lógica do padrão seja uma, cada operação vai acontecer de um jeito, cada dia vai ser um dia. Sim, eu lembro de ter ouvido essa frase de vários traders experientes, vários. Cada dia é um dia. E eu diria que não é cada dia um dia, cada operação é uma operação. Porque por mais que naquele dia está funcionando aquele padrãozinho, está funcionando o rompimento de resistência, por exemplo. Né? Tem épocas que funciona muito o rompimento de resistência, quando o mercado está em tendência, especialmente. E com fluxo final no mercado muito evidente, né? Fluxo direcional só para um lado. Nessas épocas vai funcionar muito bem esse padrão de rompimento de resistência, mas cada um, você percebe isso, cada rompimento vai ser diferente do outro, não vai ter nenhum igual e nenhum vai ser igual mesmo. Tá? Esse é um componente do mercado, um componente da singularidade do momento. Cada momento no mercado é totalmente único. E por que isso? Porque olha a quantidade de players que estão envolvidos na negociação. Qual a chance desse player, né, de um player, e todas as contrapartes dele estarem com a mesma posição hoje e num evento anterior similar? Praticamente nula, tá? Então, por isso que cada trade vai ser de um trade, por mais que você encontre um padrãozinho, né, que vai funcionar por um tempo e depois vai morrer, cada operação vai ser de um jeito e é assim mesmo, tá? Então, você tem que ter uma lógica operacional e tem que ter uma certeza de saber sair a hora que o que você gostaria que acontecesse não aconteceu, né? Então, isso é um setup, você tem um conjunto de variáveis e você espera que aquilo aconteça. Quando aquilo não acontece, é a hora de você estopar, geralmente alguns ticks contra a tua posição. Tá? Então é isso, não tem que focar em achar um padrão que vai funcionar 100% do tempo, porque ele não vai. E mesmo esse padrão, ele não vai se repetir de maneira exata ao longo do tempo, porque o mercado, cada dia é um dia e cada operação é uma operação. É isso aí, espero que tenha te ajudado.